Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Superando Obstáculos para Quitar as Dívidas PJ. Nesse programa, a gente tem live todas as quartas-feiras, às 9 da manhã, e aqui eu te mostro os obstáculos aí que vão existir na sua jornada até quitar as dívidas da sua empresa. E te mostro também como você consegue superar esses obstáculos, tá? Eu sou a Laís Belniak e o tema de hoje é 5 erros imperdoáveis para quem quer quitar as dívidas PJ, as dívidas da empresa, né? Então, para quem tem uma empresa com dívidas, você precisa olhar para esses erros, porque com certeza esses erros estão te impedindo de quitar as suas dívidas. Se você tem, imagino que essa situação vem se arrastando aí há um tempo. Com certeza tem pontos cegos aí na sua jornada, coisas que você nem sabe que estão te atrapalhando para quitar as dívidas da sua empresa e isso está realmente te impedindo. E aí fica naquela questão da bola de neve, você recebendo ligação o tempo todo. Então, na live de hoje, você vai entender 5 desses erros aí que são imperdoáveis, que você precisa corrigir urgentemente para que eles não te compliquem ainda mais. São erros que já te complicaram, já te colocaram em uma situação difícil, e se você não olhar para eles, não corrigi-los, eles vão te complicar ainda mais. Ou se você conseguir corrigi-los, você vai quitar as suas dívidas da sua empresa mais rápido, ok? Então, sem mais delongas, já vou mostrar aqui o primeiro erro. Perdão. Mostrando aqui, vou compartilhar com vocês o nosso primeiro erro. Lembrando que são 5, tá? Primeiro erro para você, empreendedor, que quer quitar as dívidas da sua empresa. Não se planejar, não fazer um planejamento. Deixa eu voltar aqui. Então, o que é esse erro de não se planejar? Por que ele vai te atrapalhar? O planejamento, seja ele financeiro, seja ele planejamento do negócio como um todo, ele é um dos passos fundamentais para você quitar as dívidas da sua empresa. E eu sei que hoje você não aguenta mais receber ligações de cobrança. Eu sei que você tem muito medo de fechar a sua empresa por conta dessas dívidas. Você tem medo que essas dívidas acabem se multiplicando de uma forma que você não consiga mais sustentar. Eu sei disso, tá? E eu sei que você também vê que o seu dinheiro some muito rápido. Então você faz vendas, às vezes as coisas até acontecem de uma forma boa, positiva, só que o dinheiro acaba sumindo ali, saindo de uma forma muito rápida. Eu sei que você sente tudo isso. Então confia em mim. Pode parecer chato o que eu tô falando aqui, tem que fazer planejamento. Pode parecer chato ficar planejando gastos. Só que sem isso, vai ser cada vez mais difícil de você realmente conseguir quitar as suas dívidas. Eu sei que pode parecer chato planejar gastos, ficar pensando quando é que você vai conseguir fazer aquele investimento na empresa que você precisa realmente. Cara, eu estou precisando aqui comprar uma geladeira nova para o meu supermercado. Eu estou precisando comprar equipamentos novos para minha barbearia, né, para o meu salão de beleza. Só que eu não consigo, no meu planejamento isso não cabe. Eu sei que é muito chato, e é realmente chato, tá? É difícil, mas esse planejamento aí é a ferramenta que vai te fazer sofrer agora para ter um benefício lá no futuro. Como assim, Laís? Nós, seres humanos, acho que deu um problema aqui na live, deixa eu conferir. Foi reconectado, espero que dê tudo certo. Qualquer coisa a gente sobe depois o vídeo lá, tá bom? Lá no YouTube. Mas voltando aqui, nós, seres humanos, a gente. Como que eu posso falar isso? Nós, seres humanos, sempre tendemos a trocar prazeres futuros por prazeres imediatos. A gente sempre vai preferir ter o prazer agora do que ter um prazer talvez lá no futuro. E é exatamente por isso que a gente acaba tomando decisões erradas muitas vezes.
o que que acontece? Para você fazer um planejamento agora, para você se organizar financeiramente, para você estudar, para você dizer não muitas vezes aí até conseguir quitar as dívidas, vai ser um caminho difícil, vai ser um caminho dolorido. Só que lá na frente você vai ter o benefício, você vai estar com as suas dívidas quitadas, você não vai mais receber ligação, você vai conseguir dar mais tranquilidade financeira aí para sua família, conseguir retirar valores maiores aí para você mesmo, como Prolabore, né? Enfim, vai ter todos esses benefícios lá na frente. Só que o caminho é mais sofrido, o caminho precisa que você faça muitas. O caminho exige realmente que você faça muitas renúncias. E aí, justamente por isso, nós, seres humanos, uh, não conseguimos entender essa questão de que só daqui lá na frente, só lá na frente é que eu vou ter esse benefício, né? Eu como ser humano, preciso ter um prazer agora. É o clássico exemplo do doce. Será que se você não comer doce agora, se você entender realmente que essa questão aí vai te engordar, vai te causar muitos prejuízos lá na frente, você sabe de tudo isso, você sabe que é melhor comer salada agora. Só que por que que você não faz? Porque a gente gosta de ter o prazer imediatamente. Se você não comer doce hoje, lá no futuro você vai ter esse benefício de estar magro e tudo mais. Só que a gente não consegue entender isso. Nós, seres humanos, não temos, eu diria até uma capacidade de tomar essas decisões. O nosso cérebro ele já é programado para isso. Ele já é programado para preferir o prazer agora, porque lá no tempo das cavernas, digamos, né, você não sabia se você estaria vivo amanhã. Então, justamente por isso, o nosso cérebro já foi programado para tomar esse tipo de decisão. É melhor o prazer agora do que o prazer futuro. Só que quando você pensa em negócios, pensa em quitar as dívidas da sua empresa, não é bem assim que funciona e não pode funcionar assim, tá? Justamente porque você, antes de ter o benefício, você precisa construir esse benefício, precisa construir esse prazer. E em relação ao erro de não planejar, como que tudo isso que eu falei se conecta a esse erro? Você vai precisar colocar no seu planejamento que você vai precisar gastar menos, por exemplo, que você vai precisar deixar de comprar algumas coisas agora para comprar lá na frente, para priorizar as dívidas, para priorizar as suas situações mais emergenciais, que no caso que a gente fala é sempre quitar as suas dívidas da sua empresa, né? E sem esse planejamento, se você não fizer isso, é aquela coisa. Você vai ter um benefício imediato agora, só que pequeno, que é, eu não vou precisar pagar, não vou precisar ter essa dor de fazer planejamento, de ter que racionar gastos. Você não vai ter essa dor caso você não faça um planejamento. Só que sem isso, lá na frente você vai ter uma dor muito maior, que é a sua dívida se multiplicando, que é as ligações cada vez mais frequentes, que não param, seu celular não para de tocar, que é essa questão de você não conseguindo pagar a melhor escola para os seus filhos, de você não vendo o seu negócio aí cada vez mais afundando, que eu sei que é tudo que você não quer, mas eu fiz essa comparação aí só realmente para você entender essa questão de dor agora e prazer lá na frente versus prazer agora e dor muito maior lá no futuro. É isso que o planejamento vai te proporcionar. O planejamento vai ser difícil de fazer? Vai. Eu já quero que você fique em paz com isso, tá? Vai ser difícil, você vai precisar abdicar de muitas coisas, deixar de fazer muitas coisas, só que esse planejamento vai te proporcionar uma organização para que você consiga quitar as suas dívidas e aí lá na frente sim ter todos os prazeres que essa quitação de dívida vai te trazer, tá? Então esse é o primeiro erro. Não se planejar financeiramente e também em relação a negócios. Ontem mesmo eu estava fazendo um fluxo de caixa projetado da minha empresa em relação a 2023. Então ali a gente conseguiu tomar muita decisão
E principalmente a gente conseguiu perceber, olha, não é tão fácil assim quanto representa. A Beleza tem um faturamento bem estruturado, tem as contas ali bem organizadas, só que em cima disso a gente toma muita decisão em relação a contratar ou não, em relação a como conquistar mais clientes, em relação às estratégias. Então, o planejamento envolve tudo isso, tá? Mas não planejar, nem mesmo pegar um caderninho ali e traçar metas e organizar o seu financeiro, colocar no papel realmente tudo que você tem para pagar no mês que vem, tudo o que você planeja receber no mês que vem, isso é realmente um erro muito grande, tá? Em relação a como fazer esse planejamento, a gente já tem bastante conteúdo aqui no canal, né? Lógico que eu falo o passo a passo realmente lá dentro do meu treinamento fechado, então as vagas nem estão abertas agora, então não estou fazendo venda nem nada, mas se você tem essa dificuldade aí e quer quitar as dívidas do seu negócio, você precisa estar atento sempre para quando essas vagas abrirem, tá? Do meu treinamento fechado, e lá realmente você tem todo o passo a passo para quitar as dívidas do seu negócio. Mas voltando aqui, antes da gente passar para o segundo ponto, o segundo erro, eu quero falar para você, aproveita esse tempinho aqui para clicar em se inscrever no nosso canal aqui, para que você não perca nenhum conteúdo. A gente faz live toda segunda-feira às 19 horas e toda quarta-feira às 9 da manhã. São programas diferentes, são intenções diferentes ali em cada dia da semana. E justamente por isso, para não perder, você precisa clicar aqui e se inscrever, tá? Que aí você vai ser avisado. E também, para que esse vídeo chegue a mais empreendedores, já clica em curtir, tá? E compartilha com outras pessoas. Dado esse recado aí, vamos para o segundo erro, sem muitas delongas, porque aqui o negócio é direto e reto. Não analisar a sua capacidade de pagamento. Como assim, Laís? Existem alguns pontos ali em relação à análise da sua capacidade de pagamento para que você consiga quitar as dívidas do seu negócio. Como assim? O banco, o primeiro ponto aí que a gente pode falar sobre analisar a sua capacidade de pagamento e por que é que os empreendedores erram nisso, né? O primeiro ponto o banco sempre vai oferecer novas linhas de crédito para você. Por mais que você já tenha dívidas, lógico que depende muito da sua condição, do seu histórico e tudo mais, mas ele sempre, em geral, vai oferecer outras linhas de crédito para você. Porque é assim que o banco ganha. O banco ganha em cima dos juros, em cima dos empréstimos ali que ele faz. Ele ganha em cima de taxas que ele cobra ali das pessoas por manter conta ativa, ganha. Só que o maior ganho dele são as linhas de crédito, os empréstimos. Porque você olha, cara, a pessoa pegou 20 mil reais e aí ela teve que arcar com 100 mil reais lá na frente. Essa linha aí de empréstimos gera muito dinheiro para o banco e é exatamente por isso que ele vai sempre ficar oferecendo outras linhas de crédito para você. E para você, empreendedor, isso pode parecer muito atrativo. Caramba, já tenho dívidas aqui, o banco está me oferecendo outras linhas de crédito, eu consigo talvez quitar uma dívida ou outra, ficar com uma única parcela. Isso parece realmente atrativo. Só que essa atratividade que o banco, esse canto da sereia que o banco oferece para os empreendedores, faz com que eles se enrolem cada vez mais em mais dívidas. Porque o banco vem, oferece lá outra linha de crédito para você, e você comete o erro de não analisar a sua capacidade de pagamento e pega outro empréstimo. E assim que a bola de neve vai se alimentando. E assim que muitas empresas se afundam, infelizmente. Eu trabalho com consultoria empresarial e o meu maior pesadelo, sinceramente, assim, do fundo do coração, sem nenhuma intenção. O maior pesadelo que eu tenho é ver empresas fechando. E é exatamente esse o meu propósito de estar aqui te mostrando como quitar as dívidas do seu negócio, te mostrando os erros, os pontos cegos que muitas vezes você nem sabe que tem, tá? E aí, nesse caso,
essa atratividade, esse canto da sereia dos bancos é o que faz que muitos empreendedores se afundem, tenham que fechar as portas da sua empresa e o meu pesadelo maior acontecendo. Mas para você que está aqui me assistindo, isso não vai acontecer, porque você já percebeu que isso é um canto da sereia, que você já sabe que antes de tomar qualquer decisão em relação a novos empréstimos, você precisa analisar a sua capacidade de pagamento. Olhar, beleza, eu tenho de lucro ali, sei lá, 5 mil reais por mês. Já tenho comprometido uns 3 mil reais por mês ali da minha empresa. Será que se eu pegar outra linha de crédito eu vou conseguir arcar? Será que se eu pegar uma outra parcela de 2 mil reais, nesse meu exemplo aqui, eu até conseguiria absorver? Mas e aí, se acontecer algum imprevisto na minha empresa? Se acontecer, sei lá, da parcela aumentar, que dependendo do tipo de empréstimo que você pega, a parcela vai aumentando. E aí você vai se enrolando, né? E justamente por isso é que você precisa analisar a capacidade de pagamento que você tem antes de tomar qualquer decisão. Nesse primeiro sentido, é, é, é realmente nessa questão de o banco oferecendo outras linhas de crédito e você sem pensar muito aceitando. Isso é um erro. Lembrando novamente o que a gente falou lá no começo, nós sempre vamos trocar um prazer futuro por um prazer presente, né? Então, um prazer que você vai ter no agora seria você pegar mais um montante de dinheiro ali e vai mascarar a questão das suas dívidas. Só que isso é um erro muito grande. Você vai estar realmente mascarando as dívidas do seu negócio e adiando a bola de neve, os problemas vão vir lá na frente. Você vai até ter um prazer momentâneo agora, mas lá na frente você vai ter uma situação muito complicada para resolver. E é justamente por isso que você não pode cair no canto da sereia em relação a isso, que você precisa analisar a sua capacidade de pagamento. No segundo tópico que eu trouxe aqui em relação a esse segundo erro, né? Não analisar a sua capacidade de pagamento, o segundo tópico desse erro é no seguinte sentido, no sentido de renegociação. Então, quando você vai fazer uma renegociação com o banco, caso você não faça essa análise da sua capacidade de pagamento antes de sentar ali com alguém do banco para renegociar, muito provável que você vai novamente ter problemas em relação à sua dívida. Justamente porque você não sabe se você vai conseguir arcar com aquela nova parcela ou com aquela nova condição que o banco está te oferecendo, né? É não olhar. A maioria dos erros aqui é quando você simplesmente fecha os olhos e deixa de fazer alguma coisa, justamente porque não é culpa sua, é culpa da nossa programação mental de trocar prazeres futuros por prazeres momentâneos, prazeres agora, né? Então, você pensa na sua cabeça ali, o empreendedor, né, vai pensar, olha, o banco está me oferecendo uma proposta de renegociação. Eu tô aqui que não aguento mais atender ligação. Não aguento mais receber ligação. Tem gente até que troca de número, mas você está nessa situação aí muito complicada. Aí o banco oferece alguma renegociação. Na maioria das vezes, essa renegociação vai ser muito vantajosa para o banco, né? Mas nem sempre vai ser vantajosa para você. E aí, justamente nessa hora, qualquer coisa que eles te oferecem, você aceita, sem antes analisar a sua capacidade de pagamento, tá? Esse é o segundo subtópico ali em relação a esse erro, né? O primeiro é o banco oferecendo várias linhas de crédito e o segundo é você não analisa a sua capacidade de pagamento antes de renegociar a sua dívida. Perdão? Então, se você renegociar e não olhar, não fizer essa análise da sua capacidade de pagamento que eu estou falando aqui, o que vai acontecer? Você vai aceitar aquela renegociação que eles estão te oferecendo e caso você continue não conseguindo arcar com esse novo acordo, né? O que vai acontecer é que os juros vão se aumentando cada vez mais, eles vão se multiplicando
cada vez mais e a bola de neve vai continuar aumentando. Então, o que aconteceu ali? Você não resolveu a sua dívida de uma forma realmente definitiva, que é o que eu proponho aqui para vocês através de um método. Você simplesmente foi e mascarou essa dívida. Isso é muito grave, tá? Porque você pensa na sua cabeça que a situação ali vai se resolver, mas aí sem essa análise da sua capacidade de pagamento, você não vai conseguir resolver e as coisas aí vão se multiplicando novamente, tá? Ele deu um alívio momentâneo ali e, infelizmente, um alívio que não era fixo, né? Era um alívio bem momentâneo mesmo, tá? Então, esse erro você não pode cometer, é um erro imperdoável. Antes de fazer qualquer renegociação, antes de aceitar qualquer proposta com o banco, você precisa olhar para sua capacidade de pagamento. Beleza, minha empresa fatura X, tem X de lucro, será que eu consigo arcar com isso? Ou será que isso vai acabar gerando mais juros e mais juros e mais juros aí para minha empresa? Certo? Esse é o segundo erro. O terceiro erro, também imperdoável, é não ler bem os contratos que você faz. A cada empréstimo que você faz ou a cada negociação que você faz, você vai fazer contratos, né? O banco vai precisar de algo por escrito ali da sua parte, dizendo que você colocando todas as condições e você assina dizendo que você concorda, perdão. Então você assina dizendo que você concorda com aquilo, certo? E aí, a maioria das pessoas, eu já fiz esse erro, tá? Eu já fiz esse erro, não li um contrato ali, estava considerando que era um valor X na minha cabeça, que é o que eu tinha recebido por e-mail, aí fui assinei o contrato, era um outro valor, e aí depois eu tive que arcar com esse valor, porque eu falei, caramba, eu assinei esse contrato sem ler, e aí tive que arcar com um valor maior, mas não era uma dívida, era uma contratação de um serviço. Mas também já fiz esse erro. Então, para você ver, cara, eu não tô aqui apontando o dedo falando para você todos os seus defeitos. Não, são erros, pontos cegos mesmo, que a gente nem se toca na maioria das vezes, né? Mas a partir dessa live de hoje, eu preciso que você coloque um ponto de atenção em cada um desses erros. São 5. O terceiro erro é não ler bem os contratos. Os empreendedores, eles acabam focando muito no valor que eles estão pegando, né? Então, eu estou emprestando um dinheiro ali, conseguindo um capital, eu vou pegar valor X. E aí eles se concentram nesse valor, às vezes até leem o contrato ali na parte que diz o valor que está sendo negociado, porém, eles acabam não lendo todas as condições, todas as letras miúdas. E aí, novamente, que acontece a bola de neve, por você não ter lido, não ter prestado atenção, acaba tendo vários outros gastos em cima daquele empréstimo que você nem olhou e várias consequências negativas também que você nem olhou. E aí, novamente, acontece a tal da bola de neve. Perdão. Então, o que é que você precisa prestar atenção sempre, principalmente, né? Eu recomendo muito que você leia o contrato como um todo, porém, principalmente nas seguintes linhas, né? Nas seguintes palavras. Primeiro, taxa de juros, ok? Taxa de juros é uma coisa que você precisa ter muita clareza, porque é essa taxa aí que vai basicamente nortear toda a sua quitação das suas dívidas, né? Então essa taxa de juros aí é importantíssima. Presta muita atenção nas palavras AM, AA ou AD. Vou até colocar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, AD, A e AM, né? Principalmente essas são as palavras aí mais utilizadas em contratos em relação a dívidas. Por quê? AD significa a taxa de juros ao dia, AA significa a taxa de juros ao ano e AM significa a taxa de juros ao mês,
ok? Então, vou colocar aqui, taxa de juros AD, AA ou AM. Presta bem atenção nisso, porque às vezes acontece com má intenção ou não, de aparecer lá no contrato, você combinou com o gerente uma taxa, por exemplo, ao mês, e aparece lá no contrato uma taxa AD, ao dia. Essa taxa foi ramificada, não é a palavra certa, ela foi transformada em uma taxa ao dia. E aí, sem você perceber, talvez você tenha assinado um contrato se comprometendo em pagar um juros muito maior ao dia, né? Por exemplo, pode acontecer. Então, em relação à taxa de juros, presta bastante atenção nisso quando você for ler o contrato. Presta bastante atenção também em multas em caso de atraso, tá? Então, quando você, antes de assinar qualquer contrato, presta atenção nas multas e aí faz algumas simulações também, tá? Faz algumas simulações ali em relação a valores que você precisaria pagar naqueles casos. Presta atenção também no IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Geralmente, quando você vai contrair um novo empréstimo, você vai precisar arcar com esse IOF. Então, presta bastante atenção nisso. Pede para fazer simulações. O gerente vai fazer simulações com você ali em relação àqueles valores. Quanto é que aquilo representa em dinheiro? Você não precisa entender qual que é a melhor taxa IOF do mercado. Não, mas pede para fazer essas simulações em relação a quanto isso representa em dinheiro para você, tá? E também uma coisa importantíssima é as consequências do não pagamento, tá? Então, consequências do não pagamento. O que acontece caso você não consiga arcar com aquela parcela ou com aquela dívida, caso seja talvez aí uma coisa até mais grave, né? Quais que são as consequências que você vai precisar arcar caso você não consiga pagar? Isso aqui é essencial, tá? Básico do básico, antes de você pensar em fazer qualquer novo empréstimo, ou enfim. Presta muita atenção nisso. Consequências do não pagamento. Você vai, sei lá, você vai perder uma casa caso você não pague, você vai perder o seu carro, ou você vai ter a conta bloqueada, né? Coloca tudo isso aí no papel antes de tomar qualquer decisão. Antes mesmo de você assinar o contrato, pensa em tudo aquilo que vai, todas as possibilidades que aquele novo empréstimo vai te gerar, ok? Quarto erro, não definir as prioridades. Não definir as prioridades é um erro aí muito grande dos empreendedores. Quando você tem dívidas a quitar, a prioridade total precisa ser acabar com aquela bola de neve, porque você sabe mais do que eu que quanto mais você adia para resolver definitivamente essa dívida, maior a bola de neve vai ficar. Então, por isso, você precisa definir prioridades. Em relação a prioridades, a gente precisa definir não só em relação a dívidas, a gente precisa ter prioridades também em relação ao tempo, em relação ao que a gente vai dedicar atenção. Pensa, a minha prioridade total são as lives, né? Então, todas as segundas e todas as quartas-feiras eu estou entregando um conteúdo de altíssima qualidade para vocês aqui gratuitamente através do YouTube e do Instagram. E aí, acontece, sei lá, a minha sogra me convida para jantar na segunda-feira, à noite. Será que isso é uma prioridade para mim? Cara, se eu colocar que a prioridade para mim é a família e não o trabalho, aí sim vai ser uma prioridade eu jantar com a sogra e deixar de fazer a live ao vivo, ou entregar o conteúdo gravado, enfim. Porém, se eu definir como prioridade total o meu trabalho, as minhas lives, entregar conteúdo da mais alta qualidade de graça para ajudar as pessoas que precisam quitar as dívidas, então tá muito claro que eu vou precisar, qual que é a decisão a ser tomada. Nesse caso, eu vou falar, olha, sogra, infelizmente na segunda-feira eu não posso, pode ser na terça-feira, né?
Então, isso é um exemplo de prioridades. E é assim que precisa ser com o dinheiro aí da sua empresa, com o objetivo de quitar as dívidas. Então, eu sei que é um caminho dolorido você colocar isso como prioridade. Cara, vai ser dolorido. Eu não digo para ninguém que é fácil você quitar as dívidas da sua empresa, de jeito nenhum. É um caminho dolorido. Só que tudo que vale a pena precisa ser construído com muita garra, com muita força, com muito trabalho, né? Tudo que vale a pena não vem de graça. Se você olhar aí as coisas que vêm de graça pra gente, aquilo ali não vale a pena, né? Não vai valer né? Não vale a pena você ter coisas que vêm muito fácil, porque muitas vezes você não sabe nem lidar com aquilo. Exemplo, você recebe uma herança aí. Cara, na maioria das vezes as pessoas que têm uma mentalidade aí de crescimento realmente, uma mentalidade bem empreendedora, elas vão falar, olha, não vale a pena eu receber herança, eu não trabalhar para ter aquilo. Porque muitas vezes a pessoa não vai nem saber lidar com aqueles valores, com aqueles bens, enfim, tá? Então, tudo que vale a pena dói para ser construído. E é exatamente aí que eu quero te ajudar. Cara, se você está disposto a passar por dor, a sofrer realmente nos primeiros momentos ali e tudo mais, quitar as dívidas vai ser uma consequência para você, porque você vai saber definir prioridades, porque você vai saber que nem tudo é do jeito que a gente gostaria que fosse. Você não é uma criança mimada para fazer o que você quer na hora que você quer. Quando você tem dívidas a serem quitadas aí na sua empresa, você vai precisar definir prioridades. Não vai ter outro jeito. A gente é adulto, então é exatamente por isso que eu estou falando de adulto para adulto com você, tá? Definir prioridades. As dívidas vão precisar ser a prioridade. Eu sei que o caminho vai ser dolorido, vai ter algum mês ali que você vai ter umas vendas melhores, mais satisfatórias, vai aumentar suas vendas, e aí você vai se sentir tentado a comprar alguma coisa com esse dinheiro. Você vai se sentir tentado a dar umas férias mais legais aí para seus filhos. Você vai se sentir tentado a comprar alguma coisa, investir alguma coisa, mesmo que seja na empresa, com esse dinheiro que veio a mais do seu aumento de vendas, né? Você vai se sentir tentado a destinar esse dinheiro do aumento de vendas para outro lugar. Só que é aquela coisa, né? Prioridades. Então, cara, prioridade agora é quitar as dívidas. Então, de acordo com o método, eu vou destinar esse dinheiro para as dívidas. Eu vou conseguir dar umas férias melhores para os meus filhos no ano que vem, por exemplo, daqui a um ano, quando as dívidas já estiverem quitadas, e aí sim eu vou fazer isso com o lucro da minha empresa. Aí sim vai ser o momento certo de eu colocar esse valor lá, né? De eu investir em relação a isso. Prioridades, é isso. Infelizmente, o caminho é dolorido, porém vale a pena, né? A gente acabou tomando decisões erradas em algum momento em relação eu sei que você deve ter tomado essas decisões erradas em algum momento em relação à sua empresa, porém você vai precisar definir prioridades e destinar esses valores aí sempre foco total para quitar as dívidas, para que você consiga sair dessa bola de neve o mais rápido possível, tá? Então, tudo que vale a pena dói e quando você não define as prioridades, aí sim a bola de neve continua aumentando e você demora muito mais para conseguir sair dessa lama aí, né? Que são as dívidas. E o quinto e último erro é utilizar linhas de crédito fáceis. Como assim, Laís? Perdão? Quando você. Então vamos lá. O que são essas linhas de crédito fáceis? Vou dar dois exemplos aqui que são os mais conhecidos e são os mais utilizados: cheque especial e cartão de crédito. São linhas de crédito que o banco concede a você de uma maneira muito fácil. O cheque especial você não precisa nem solicitar, ele está lá. É só você gastar um pouco mais do que a sua conta tem ali de dinheiro, que esse cheque especial já vai ser utilizado. E aí, meu filho, minha filha, o que vai acontecer são
sérias consequências quando você usa esse dinheiro. O cartão de crédito também, ele é muito fácil, né? Você tem ali, a partir do momento que você solicitou o cartão, você tem aquele valor para gastar. Só que uma hora a conta vai chegar, né? E aí, quando você não consegue arcar com esses valores, acontecem as temidas bola de neve, as temidas dívidas ali, muitas vezes que você acha até que é impossível, que são impossíveis serem pagas, né? Então, o cheque especial e o cartão de crédito são linhas de crédito muito fáceis. Só que quando você pega linhas de crédito muito fáceis, essa consequência dessa linha de crédito ser fácil é os juros altíssimos. São juros altíssimos aí. Cartão de crédito gira de 10 a 15% de juros ao mês, né? Então é um valor aí realmente muito alto. Justamente porque é uma linha de crédito muito fácil, você não precisa nem pedir. Ela tá ali, é só você usar. E aí justamente por isso, o banco, ele é remunerado pelo risco. Quando ele não analisa a sua situação e te concede crédito, ele considera que existe um risco muito alto de você não pagar. E é justamente por isso que os juros são mais altos. Quanto maior o risco, maiores são os juros, no caso de quem está emprestando esses valores, né? Então, entendeu essa diferença aí, que são as linhas de crédito muito fáceis? Cheque especial, cartão de crédito são muito fáceis e as consequências são juros abusivos. Quando você pega linhas de crédito aí que são mais difíceis de conseguir, né? Exemplo, empréstimos aí, outro exemplo que está muito falado hoje em dia, que é o Pronamp, muito utilizado também, um empréstimo aí, uma linha de crédito para empreendedores do governo. É mais difícil de você conseguir. Você tem uma série de regras que você precisa se encaixar ali, você precisa ir várias vezes ao banco, você precisa fazer entregar várias documentações ali, justamente por isso. Porque antes de conceder esses empréstimos, as instituições bancárias, eu estou chamando muito de banco, mas o nome correto é instituição bancária, tá? As instituições bancárias entendem que o risco é menor, porque você se encaixou naqueles requisitos que eles colocaram e eles colocam requisitos para empreendedores aí que eles consideram que conseguem arcar com aqueles valores, né? Então, se você se encaixou naqueles requisitos, é menor o risco para eles. E se é menor o risco para eles, para você é mais vantajoso também, porque aí você vai pagar juros menores. Pronamp está girando em 8% ao ano. Então, é uma linha realmente muito boa de crédito. 8% ao ano. A inflação em 2022 aí, até estou desatualizada, mas girou de 10% para frente só de inflação, né? Então, imagina, é uma linha de crédito realmente muito boa, tá? Só que é difícil de conseguir. Então, sempre pensa assim, antes de você tentar uma nova linha de crédito ou, enfim, pegar novos empréstimos, pensa, será que é uma linha de crédito muito fácil? Se for uma linha de crédito muito fácil, que você não precisa entregar documentação, que você não precisa ir à instituição financeira lá presencialmente ou fazer várias solicitações, entregar vários documentos, se encaixar em vários requisitos, já liga o alerta. Cara, não posso pegar esse valor aqui porque está muito fácil esse dinheiro. Se está muito fácil esse dinheiro, a Laís falou que se é um dinheiro fácil, é juros muito abusivos. Então, sempre pensa nisso daqui, é um macete muito, muito fácil para você. Quanto mais difícil é para você conseguir esse dinheiro, melhor vai ser as condições aí em relação a taxas de juros e tudo mais, tá? Então, pessoal, espero que tenha ficado bem clara essa questão, espero que vocês tenham entendido esses 5 erros. E como eu falei, não é nossa culpa a gente errar. São pontos cegos, pontos que na maioria das vezes a gente nem sabia que era um erro, tá? Então, espero que tenha ficado bem claro aí para vocês. E eu quero ver o teu comentário aqui embaixo, mesmo que você esteja assistindo no replay, para dizer se você gostou, para dizer se você tem alguma dúvida. E é isso aí. Espero vocês na próxima live e até mais.